Fabrício Bruno saiu do Bragantino, ele foi pro Flamengo. Como é que fica a defesa do Bragantino sem ele? Olá pessoas, mais um vídeo aqui do RS Análises. Hoje a gente vai falar do sistema defensivo, da defesa. O Fabrício Bruno do Red Bull Bragantino acabou saindo, ele foi vendido para o Flamengo. O Flamengo pagou 2,5 milhões de euros nele, né, mais ou menos 15 milhões de reais, e ele vai jogar no time rubro-negro lá. O Paulo Souza achou ele um jogador interessante, o Flamengo achou que valia a pena contratar ele, e agora ele sai do Bragantino e vai jogar lá no Flamengo. Ele foi um jogador que chegou em 2020 no Bragantino, ele chegou ainda na época do Felipe Conceição. O Felipe Conceição colocou ele de titular ali no começo, mas ele foi mal no início. No início do Campeonato Brasileiro de 2020, ele fez jogos ruins, saídas de bola ruim, teve coberturas da defesa ruim, ele estava num momento ruim, junto com o time que também não estava bem acertado defensivamente. E depois, quando o Barbieri chega, ele vira reserva, joga mais o Liger, mas com o tempo ele vai ganhando espaço, vai ganhando minutos e consegue se firmar no time, ao lado do Ortiz. Fizeram uma ótima dupla de defesa, e eu acho que com a bola no pé, né, na criação, na construção, a dupla funcionava muito bem, era uma das melhores do Brasil. Daí ele acaba agora saindo e abre espaço para o Natan. E o que o Fabrício Bruno tinha de bom no jogo dele? Ele tem 1,92 m, então ele tem um certo altura para disputar as bolas aéreas. Ele ganha mais ou menos 67% dos duelos aéreos, segundo o SofaScore. Ele também é bom na questão de 1 contra 1, né? Ele é bem forte fisicamente, então no 1 contra 1 ele consegue marcar bem o adversário na questão de corpo, ele consegue ganhar a maior parte dos duelos. Ele só é um pouco lento na questão de agilidade, ele não é tão ágil, mas ele é veloz, ele tem bastante velocidade final, e isso ele também ajuda para com que ele defenda defesas que jogam mais adiantadas, né? O Bragantino joga com a defesa mais adiantada, e ele não é lento, ele é veloz, ele talvez não seja tão ágil, mas ele consegue voltar e consegue cobrir bem essa defesa. Contra o Guarani, agora recentemente, ele fez uma partida muito boa e muitas vezes cobrindo essa defesa em duelos individuais com atacantes em contra-ataques. Ele foi bem na maioria deles. Agora ele sai e abre caminho para o Natan. Natan, zagueiro de 21 anos, ele veio do Flamengo, inclusive, ele foi contratado pelo Flamengo, ficou um ano no Bragantino por empréstimo, jogou alguns jogos e agora vira o titular do time, né? A escolha do Barbieri é por ele, e acho que faz sentido, é o jogador que está em nível mais alto entre os reservas. O Natan, ele tem boa velocidade, a estatura dele também é boa, ele tem 1,88 m, não é tão alto quanto o Fabrício Bruno, mas tem uma altura semelhante, então não faz tanta diferença assim. Ele é mais veloz e mais ágil que o Fabrício Bruno, isso é uma característica em que ele é melhor, e ele é canhoto. E o quanto ele ser canhoto muda o jogo do Bragantino? Muda, e eu vou mostrar por quê. Eu estou agora aqui com o campinho, e aqui eu vou mostrar o que muda quando você tem um zagueiro canhoto do lado esquerdo da defesa. Aqui você tem a dupla de defesa, o Bragantino saindo mais ou menos naquela formação de a linha de 4 mais um volante. E vamos dizer que agora entre o Natan aqui na defesa. Por que é importante que ele seja canhoto? Porque quando ele é canhoto, a bola, quando ela vem daqui e ele vai circulando ela, ele consegue circular a bola mais rápido, porque a bola já vem no pé mais fácil, com um campo de passe um pouco mais simples para ele fazer o movimento. Então acaba sendo um pouco mais fácil. Se ele é pressionado por um zagueiro, por um atacante, ele tem mais a liberdade para poder ir vindo para cá, e isso não vai tirando o raio de ação dele. O raio de ação dele continua igual, por mais que vai fechando, e ele consegue, até aqui na linha de fundo, no caso, se ele precisar, avançar com a bola dominada, driblando o atacante que vem marcar ele na saída de bola. Outra coisa que ele pode fazer também, ele tem mais habilidade para fazer inversões para o outro lado do campo, porque o pé está mais natural aqui. Quando você é destro, você tem que trazer o corpo para cá, né, e bater com a bola com a perna direita já mais colocada. Então, para o Natan fica mais fácil. E como o Natan vem jogar para cá, o Ortiz, que costumava jogar para cá, muda de lado, o Ortiz vai para a direita. Isso facilita com que o Ortiz também faça essas inversões, né? O Ortiz é um jogador muito bom nesse tipo de jogada, e ele começou a fazer mais isso já, e já deu para ver isso nesse primeiro jogo. Nesse primeiro jogo dele, ele já fez isso 14 vezes, um pouco mais do que ele costumava fazer. Isso já facilita um pouco o jogo dele.
Então é uma característica de uma jogada em que ele possa fazer mais vezes e possa até repetir o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, quando jogava, ele tinha uma jogada muito característica dele, que é essa daí que você está vendo agora. A jogada que ele lança a bola para o outro lado do campo ou diretamente para a área, para o atacante ou o meia que está mais próximo receber a bola já perto do gol e finalizar. Essa jogada o Bragantino não vai ter mais com o Fabrício Bruno, mas pode continuar tendo com o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é destro e também é bom nesses lançamentos. E agora está jogando do lado direito. Então, essa mudança faz com que o Léo Ortiz possa fazer isso, mas também faz com que o Natan, do outro lado, possa também aprender a fazer esse tipo de jogada. E o Bragantino passa a ter agora, praticamente dos dois lados, esse tipo de jogada e pode trabalhar bem com isso. Em relação à entrada do Natan, foi o que você citou, o Natan passa a jogar do lado esquerdo por ser um canhoto, o Léo vai um pouquinho mais para o lado direito. E eu acho que isso em algumas situações deixa o Léo até um pouco mais confortável, porque ele acaba tendo o pé bom para fazer as diagonais longas que ele fez hoje e que muitas vezes ele segurava um pouquinho porque a bola caía na perna esquerda. O Natan é um menino que já entrou em outras oportunidades e foi muito bem, então a gente entende que agora é hora da gente intensificar esse trabalho com ele para que ele possa crescer tanto quanto o Fabrício cresceu e nos ajudar tanto quanto o Fabrício nos ajudou. Eu acho que o Bragantino perde sem o Fabrício Bruno, claramente, mas eu acho também que o Natan tem habilidade, tem qualidade para ser o substituto dele. O time muda um pouquinho nessa questão, né, por ele ser canhoto, mas eu acho que ele tem velocidade, ele tem características boas para ser esse zagueiro. Vamos ver se ele vai ter a maturidade certa, porque às vezes ele erra um outro bote, às vezes ele erra uma outra saída de bola, muito mais eu acho que por inexperiência do que por falta de qualidade técnica. Eu acho que ele vai aprimorar isso agora em que ele vai jogar mais jogos, né, vai ser titular mais vezes. Ele chegou até a jogar de lateral no Bragantino, né, por ser canhoto. Ele chegou a fazer lateral esquerda em um outro momento, mas ele é realmente zagueiro. E agora ele vai ter um tempo para se adaptar e tentar ser um dos melhores do lado do Léo Ortiz. Vamos ver como é que fica o time com o Natan. Eu acho que a maior preocupação agora passa a ser para um reserva deles, né? Porque se o Bragantino precisar usar, não puder contar com um deles, tem o Realpe e o César Aidar, dois zagueiros que até agora não apresentaram um bom futebol, então passa a ser um problema um pouco maior, acho que para o Bragantino, essa questão. Coisa que o Bragantino acho que deve procurar, né? O mercado deve trazer um outro zagueiro logo mais. Vamos ver quem traz e como é que vai ser esse novo zagueiro. Se ele vai ser um zagueiro canhoto. O Aidar é canhoto, mas ele não tem entrado bem. Se vai ser um destro, se vai ser um zagueiro com características mais parecidas com quem já tem aí e possa ser uma boa opção no caso de algum deles acabar não jogando. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você não gostou, dá um joinha para baixo. O RS Análises volta aqui toda segunda-feira, tratando de algum assunto na parte mais de análise, né, de jogo do Red Bull Bragantino. Se você tem alguma sugestão, algum tema que você queira falar, coloque aí nos comentários e a gente volta na semana que vem. Siga a gente nas redes sociais, acompanhe o canal se você gosta dos vídeos aqui e do Red Bull Bragantino. Então é isso, até o próximo RS Análises. Valeu!